Vina ressurgiu, fez o gol da vitória em cima do Maranguape, chorou, pediu desculpas. E o que comentar sobre a estreia do time profissional do Ceará nesse manjadinho? Vamos falar sobre isso? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir seu joinha, seu like, sua curtida que ajuda demais, fortalece demais aqui pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, meus amigos, me ajudem, aí é que vocês vão me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, tem muita coisa boa aí, viu? Olha só, meus amigos, vamos lá, vamos falar sobre essa estreia do Ceará. Olha, é claro que o personagem principal é o Vina. A gente fala já da partida, porque assim, o Vina, por todo o contexto, né, meu senhor? Por tudo o que aconteceu com ele desde 22, na verdade, desde a chegada dele, né? É um jogador que é sempre ou é amado por uns ou é odiado por outras. A torcida, muita boa parte da torcida gosta do Vina, pediu a contratação dele de volta do Ceará. E assim, é um jogador que tem um carisma e tem uma estrela, né? É indiscutível, seja para o bem, seja para o mal. Mas pra gente não ficar aqui relembrando tudo que ele fez e tal, a gente já falou sobre isso naquela contratação dele, em agosto do ano passado. Assim, o personagem Vina, né? Esse jogador, né? Que consegue, né, meus amigos, de 8 a 80, assim, de uma forma impressionante. Porque assim, pô, o Vina chegou com toda aquela badalação ano passado, com o Ceará muito bem. E o Vina chegava para agregar, né, para somar, para ajudar o Ceará até a chegar não apenas a se manter na Série A do Brasileiro, mas para buscar até uma competição, uma vaga numa competição sul-americana. Só que não deu nada certo, ele não conseguiu fazer um gol. Ele não conseguiu jogar uma partida muito boa, daquela que todo mundo esperava. Fez uma ou outra partida interessante, mas o time acabou não rendendo tanto. E aí teve o fatídico jogo contra o Internacional, que ele acabou expulso e ali, pronto, ali foi o inferno astral. Ele não deu mais entrevista desde então, desde aquele jogo. E aí o time acabou sendo rebaixado. Então, assim, muitos colocam, isso inúmeras pessoas que colocam o rebaixamento na culpa do Vina, por causa justamente daquela expulsão. Porque se o Ceará ganha aquele jogo, não tinha sido rebaixado, aquela coisa toda. Eu discordo disso, respeito quem pensa assim, acho que torcedor usa a paixão, é verdade, confiava no jogador e acabou fazendo o que fez. Então, assim, mas claro, futebol existe muitos outros motivos e só uma expulsão poderia fazer. O jogo contra o Palmeiras, para mim, foi injustificável na última rodada. Mas, enfim, não somente isso, depois a gente já falou muito sobre isso, né? E aí ele chega para essa temporada e todo mundo na dúvida. Será que ele vai continuar? Não, não é para continuar. Salário alto, aquela coisa toda, o que ele fez. Mas enfim, ficou. João Paulo confirmou que ele ia ficar. O Haroldo Martins também confirmou que ele ia ficar. E ficou. E aí logo no primeiro jogo, meus amigos. Logo, olha, o jogo que já estava se encaminhando para o 0-0, parecia que não tinha mais jeito, o Ceará foi muito mal no segundo tempo, e aí o homem acaba fazendo o gol no rebote do goleiro, de centroavante ali, praticamente aquele centroavante nato que para receber a bola, pegar o rebote e colocar a bola para dentro. Assim, eu achei que ele precisava desse gol, o roteiro parecia todo, né, o destino premeditado pro Vina, né, pro Vina. E aí, depois do gol, claro, ele chora, né, porque sabe o peso grande que tá. Ele é torcedor do Ceará, pelo menos eu acho que ele é torcedor do Ceará, ele demonstra isso em todas as suas, principalmente nas suas redes sociais. Quando você conversa com o Vina, ele fala muito sobre isso. E aí todo o roteiro e tal, pede desculpa, chora, aquela coisa toda que a gente já sabe como Vina é bastante emotivo. Mas assim, meus amigos, é claro que um gol de uma vitória ajuda demais, mas o Vina, a gente sabe, né? Não apenas o Campeonato Cearense, ele precisa do Campeonato Brasileiro. Ele precisa fazer com que o Ceará conquiste o acesso de volta. Porque eu lembro muito até do Pedro Raul, gente. O Pedro Raul, ele foi o herói do Ceará no Campeonato Cearense, com o gol do título. E no Brasileirão ainda foi um dos destaques, o artilheiro do time na temporada. Mas na reta final, muita gente já não suportava o Pedro Raul. Então, assim, futebol é muito dinâmico, meu amigo. Não tem como. Então, assim, o Vina, eu achei muito bom que aí, enfim, ele apareceu, ele falou sobre tudo o que ele estava pensando, sumiu das redes sociais. E acabou pedindo desculpa ao torcedor por tudo que aconteceu, pelo jogo do Internacional. Já tinha pedido desculpa naquela vez, mas pediu novamente desculpa, pediu desculpa pelo rebaixamento e disse, foi
ele foi categórico em dizer que o objetivo é voltar com o Ceará para a Série A do Brasileiro, vai fazer com que o Ceará retorne à elite do futebol nacional. Então, assim, bacana isso, essa ideia centrada dele, show, mas tem que demonstrar em campo, tá bom? Tem que jogar futebol. Ontem foi o primeiro passo, foi a primeira partida e ele conseguiu isso. Deu certo, show de bola, e que ele consiga mais nas próximas partidas. Para mim, eu sempre digo, eu acho o Vina um bom jogador e para a Série B do Brasileiro eu acho ele imprescindível. Eu acho que não tem nem o que contestar. Você pode até discordar de uma Série A por tudo o que aconteceu e, como eu disse, mais uma vez, respeito demais a opinião do torcedor nesse sentido. Mas numa Série B você não pode abdicar de um jogador como ele, da categoria como ele. E eu acho que o Moza sabe muito bem disso. É tanto que o último, na comemoração, né, do Vina, todo mundo foi abraçá-lo, aquela coisa toda, todo mundo sabia do peso que ele estava carregando. E o Moza foi lá, né? Foi o último a dar um abraço nele de conforto e praticamente dizer, pô, cara, que maravilha, pronto, pelo amor de Deus, tira esse negócio da cabeça e agora joga bola, fica tranquilo, fica leve para tu mostrar teu futebol, que eu acredito que é o que todos esperam. Sobre a partida, meus amigos, assim, primeiro tempo, gostei do Ceará, o Ceará se impôs na primeira etapa, criou várias oportunidades, foram uma com Vina de cabeça, duas com o Lucas Lima, uma delas praticamente embaixo da trave, uma de cabeça também que ele colocou para fora. Teve uma do Pedro Henrique sozinho com o goleiro, eu acho que ele deixa a bola passar um pouquinho e acabando perde o tempo e chuta em cima dele. Então, assim, criou bem o Maranguape, apenas um chute do Iago com 2 minutos, longe. Então, assim, muito pouco. O Ceará estava muito bem, eu achei. O primeiro jogo, um adversário que jogava com os 11 atrás da linha da bola. Disse, pô, o Ceará até que está se movimentando de um lado para o outro. Alex Silva aparecendo na direita, o lateral direito. O Fernando aparecendo no lado esquerdo, com o Fernandinho de um lado, o Pedro Henrique do outro. Né, o Vina ali centralizado pelo meio. Zanocelo também saindo. Lucas Lima aparecendo como homem surpresa. Eu até gostei. Faltava o Luca aparecer. No intervalo, né, na entrevista do intervalo, o Lucas Lima fala assim, olha, eu acho que a gente precisa só fazer um ajustezinho, erramos ali alguma coisa, mas eu acho que o time está bem. E eu concordei com ele na transmissão do gol. Cara, eu acho que é isso mesmo. O Moza deve ajustar alguma coisa lá e é só caprichar para fazer o gol. Nossa, o segundo tempo, quem se ajustou foi o Maranguape. E o Maranguape voltou muito melhor, uma marcação em cima, bloqueou as laterais e o Ceará praticamente não apareceu. O Ceará praticamente, raríssimas vezes, uma ou outra chance pela esquerda com o Fernandinho, no 1 contra 1 mesmo. E aí o Luca acabou perdendo. E aí o Luca teve 2 chances, uma de cabeça e uma que não podia perder, só ele, o goleiro. E aqui um parênteses também para falar do Luca, porque eu acho que o Luca, ano passado, teve inúmeras injustiças com ele, porque ele não era relacionado, ele não ia para o banco de reservas, ele não entrava como titular. Pô, o que está acontecendo? Como é que o Ceará contrata um jogador desse para ser o reserva do Pedro Raul e não entra, nem é relacionado? Beleza, né? O Léo Condé devia ter seus motivos dele. Então, eu acho que quando o Lucas chega para essa partida como titular, eu acho que, cara, eu tenho que mostrar alguma coisa. E ele sabia que ia ter pouquíssimas, raríssimas oportunidades, ainda mais que o Maranguape é um time que joga muito lá atrás com a marcação forte. E ele teve as oportunidades e acabou desperdiçando, pelo menos 2. Então, assim, e acabou depois saindo, né? Entrou... Assim, ele acabou ficando um bom tempo e eu acho que acabou não aproveitando do jeito necessário. Mas vamos por partes. O Ceará já disse que precisa de outro centroavante e eu acho que aí agora depende do Luca. Vai ter próximos jogos, agora ele precisa aproveitar essa oportunidade. Se ele não conseguir fazer gols, aí sim eu acho que precisa contratar um centroavante titular e deixar ele como reserva. Eu não sei a sua opinião, você fala aí sobre isso, mas o Luca precisa mostrar o futebol que todos nós esperávamos que ele pudesse demonstrar, principalmente ano passado, quando o Léo Condé o barrou e não o colocou. Vamos ver se agora ele mostra como usa. É isso aí que eu tinha para falar sobre o Luca. Eu acho que Luca, Alex Silva e Fernando, eu acho que no primeiro tempo foi bom, no segundo tempo já acho que não foram tão bons, e aí eu entendo, o primeiro jogo, né? A gente sabe como essa carga, né? Os jogadores, muitos, às vezes não forçam muito com medo de uma lesão muscular, não estão 100% fisicamente, mas como eu disse, eu acho que o primeiro tempo foi interessante, o segundo tempo não. O segundo tempo, quando o Maranguape se impôs numa marcação mais forte,
o Ceará praticamente não fez nada. E aí o Moza tem que consertar, tem que fazer mudança. Ele tentou fazer isso, né? Colocou o Dieguinho acabou levando uma pancada lá sem querer, é verdade, mas se preocupou, e aí eu acho que ele não deve nem jogar na próxima partida, porque a pancada preocupou, ele ficou mancando no finalzinho da partida. Tentou o Júlio? Acho. E olha, eu falei isso lá no TVC Esporte Clube. Acho que deveria colocar mais jogadores da base. Eu acho que esse é o momento para testar. Esse é o momento, porque o principal objetivo é o brasileiro. Então você chegar lá no brasileiro já sabendo quem são seus jogadores que pode contar na base. E você deixar para a Série B, acho que o melhor momento é agora no Campeonato Cearense. O Ceará conquistou 2 vitórias, então deixa esses meninos jogar, cara. Coloca o Júlio, coloca o Mel, que fez um golaço ontem na Copa São Paulo. Então acho que esses meninos é que mereciam ter um pouquinho de espaço. Quando voltar da Copinha, aí eu acho que... Mas quem tá aqui, eu acho que merecia. O Pedro Gilmar tá lá, né? Já tá jogando. Eu acho que o Júlio poderia entrar mais. Tem o Cauã também que poderia jogar. O Aloysio, o lateral. Enfim, acho que o Ceará tem uma boa base que poderia, sem dúvida alguma, mostrar dentro de campo o seu valor, que eu acho que eles já mostraram no Sub-20. Eu não sei a sua opinião. Deixa aí nos comentários, meus amigos. Eu acho que é isso. Mais uma vitória. Foi uma vitória com o time Sub-20 contra o Floresta na estreia no Campeonato Cearense. E agora na estreia nos profissionais, na segunda rodada, no PVzinho de Açúcar, o Ceará venceu um gol do Vina no finalzinho ali, depois de um primeiro tempo bom, mas um segundo tempo realmente muito fraco. Então, são já ajustes que tem que fazer. E como eu sempre digo, cara, nesse início, essa conversa de que um campeonato curto como o Cearense, 4 partidas, essa conversa dizer que eu quero ver a atuação, o Ceará precisa vencer, os times precisam vencer, a atuação vem com o tempo, vem com os jogos, mas eu acho que o principal objetivo é o resultado, é vencer o jogo. E eu acho que o Ceará conseguiu o objetivo, era vencer. Os jogadores demonstraram ainda falta de ritmo de jogo, uma falta de repertório, principalmente na segunda etapa, quando sofreram marcação, mas isso aos poucos vão adquirindo, claro, com o Moza, que tem um grande trabalho ainda pela frente, mas o principal objetivo, sem dúvida alguma, era vencer, e ainda esse roteiro todo foi com o Vina. É isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostaram. Peço para você deixar seu like, seu joinha, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal, para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, por favor, me ajude. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Vai me ajudar bastante aqui para a gente continuar nesse trabalho, gente. Um grande abraço e até a próxima.